1 Samuel, glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Jesus. Continue orando pelos enfermos, Deus fazer uma obra gloriosa. 1 Samuel capítulo 16, amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém. Quem não encontrou, diga assim: estou procurando. Você não tem coragem de falar não que está procurando? 1 Samuel 16, amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, 1 Samuel 16, versículo 14. 1 Samuel 16, 14. Versículo 14: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, o Senhor nosso que os teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Diga harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e traze ele. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e o enviou a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele, e este o cuidou muito e o fez escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois caiu em minha graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, nessa noite pela tua palavra, que é viva e eficaz. Meu Deus, abençoa esta palavra, ó Deus, nessa noite, que cada coração seja tocado pelo Senhor. Esses minutos que faltam, meu Deus, ministra sobre a nossa vida. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Andressa, depois você põe essa carta aqui no mural, tá? Tá bem que depois você pega. Glória a Deus. Quem está alegre com Jesus, diga amém. Amém. É muita enfermidade, né? Meu Deus do céu. Que Deus guarde nossa vida, viu, irmão? Mas nós estamos aqui pela graça de Deus. Amém, irmãos? Amém. Queridos irmãos, o nosso culto hoje é um culto temático. Quando eu faço temática, os hinos, cantar, tudo envolve missões. Amém? E fazer missões é algo glorioso da parte de Deus. Amém? Eu tenho certeza de que Deus tem te dado graça também, você tem feito missões. Mas eu quero que você entenda que missões, ele começa na minha casa. Amém? Diga assim: missões começa na minha casa. Amém? Na minha casa. Porque nós precisamos ser missionários primeiro na nossa casa, nossa família, entre os nossos, para depois a gente evangelizar os demais. Amém? Para a glória de Deus, testemunhando, falando de Jesus. E talvez esse texto aqui, Deus me deu uma compreensão diferente nesse texto. E eu vi aqui Davi fazendo missões na vida de Saul.
É interessante que às vezes a gente não compreende algumas coisas, mas para você entender um pouco, resumidamente, a gente olha aqui e diz, não, mas por que veio um espírito maligno sobre Saul? Ele era o rei. Então tudo na vida tem um trabalhar de Deus, amém, irmãos? Tudo na vida tem um direcionamento do Senhor. Às vezes a gente fica olhando as coisas pelo retrovisor. Quando você está dirigindo o seu carro, para você olha para frente, mas você tem que olhar no retrovisor e olhar para trás. Então quando você olha pelo retrovisor, você sabe se vem carro ou não, você faz a sua curva, você vai sair direto. Então tem pessoas que a vida toda ficam olhando para o retrovisor e não olha para a frente. Mas é interessante que nós não podemos jamais parar no tempo. Nós precisamos avançar como igreja do Senhor. E esse avanço começa pela minha vida, a minha casa. Só como eu já expliquei para os irmãos, o fato de você orar, o fato de você contribuir, o fato de você testemunhar na sua casa, dar um bom testemunho, falar de Jesus, isso vai marcando a vida de muitas pessoas ao seu redor e você termina sendo um missionário local. Amém, irmãos? Nós temos chamados, de várias naturezas, amém? Vários segmentos Deus tem nos chamado para fazer a obra do Senhor. E nesse caso aqui de Saul, Deus já tinha dado para ele como rei de Israel. Deus o escolheu, pediu que Samuel fosse lá escolher Saul para ele reinar. E ele, aqui já é no capítulo 15, é a terceira falta que ele comete, amados irmãos, ali na direção que Deus estava dando para ele. Acontece que chega um tempo, amém, amados irmãos, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso. Só que há pouco tempo havia se dividido Israel em dois reinos, reino do norte e reino do sul, justamente a pedido dos homens, e Deus atendeu esse pedido e direcionou eles. Acontece que Saul, ele cometeu 3 erros que foram cruéis, justamente que isso causou justamente algo que entristeceu o coração de Deus, e Deus começou a trabalhar na vida de outra pessoa, amém? As coisas elas andam, amém, irmãos? Se você não quer fazer a obra de Deus, Deus levanta outro. Oh, glória a Deus. Amém? Amém. Às vezes Deus cobra de você, cobra de mim, nós não fazemos, e nós precisamos fazer a obra do Senhor. E é interessante que no capítulo 16, Deus envia Samuel. Agora Samuel não queria ir, por quê? Porque ele estava com medo de Saul, Se você observar o capítulo 16, a Bíblia diz que disse o Senhor a Samuel: até quando você terá pena de Saul? Porque ele tinha uma pena, tinha Saul como um coitadinho. Então, e ele disse: olha, eu já rejeitei ele, eu não quero que ele seja mais rei de Israel. Então a Bíblia diz que ele reine sobre Israel. E aí Deus falou para ele: você vai encher um odre, um chifre de azeite, um odre de azeite, e eu vou te enviar à casa de Jessé. O bonito dessa história é que Deus vai dizendo tudinho como é que tem que fazer. Vai na casa de Jessé. Jessé era um ancião daquela região ali de Belém, amados irmãos. Ele era um homem normal como eu e você, amém, irmãos? Servindo a Deus. De repente Deus escolhe um da tua família. Amém, glória a Deus. Quem fica muito apreensivo é as mães, O pai não, o pai é mais mais firme. Não, vai menino, Deus vai te usar, amém? Mas as mães ficam com o coração partido. Mas deixa eu falar para vocês uma coisa. É interessante que Jessé vivia a vida dele normal, com seus filhos, trabalhando, produzindo, e Deus, irmão, Deus é soberano. Ele escolhe quem Ele quer, Ele faz como Ele quer. E a Bíblia diz que então Samuel chegou na cidade, amados irmãos, e aí os homens ficaram com medo de Samuel, porque Samuel, se Samuel orasse, a coisa acontecia. Amém, irmãos? Samuel era filho de Ana, separado. E quando ele chegou na cidade,
O pessoal falou assim: a tua vida aqui é de paz? Ele falou assim: não, é de paz. Eu vim sacrificar o Senhor, eu vim prestar um holocausto a Deus, né? E aí Deus foi orientando ele, irmãos. Como Deus é bom e nos orienta. Aleluia. Deus tem orientado você, amém? Falou assim: olha, eu vim para sacrificar. E aí ele convidou Jessé, que era um dos anciões daquela região, a ungir, né, aquilo que Deus ia designar, ia mandar. E Samuel disse assim: olha, eu vim de Belém ao encontro. E ele encontrou os anciãos da cidade, amados irmãos, e ele estava ali para sacrificar. Ele falou assim: olha, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E a Bíblia diz que ele santificou ali os anciões, a casa de Jessé, seus filhos, e o convidou para o sacrifício. Saul não sabia de nada. Interessante, amados irmãos, que a Bíblia diz que então, amados irmãos, naquele momento, né, naquele episódio, a gente observa claramente Deus começando uma obra missionária na casa de Davi. Amém, irmãos? Amém. Deus começando uma obra gloriosa, Deus escolhendo. A obra missionária começa assim: Deus chamando, Deus capacitando, Deus escolhendo. Aleluia. Não se limite a tempo e a espaço. Ore a Deus e deixa o Senhor te usar. Uma hora Deus, Ele bate na porta do teu coração, da tua casa, e te entrega uma missão de chamado. A Bíblia diz que Maria, ela cumpriu o seu chamado, ela trouxe o Salvador ao mundo. Aleluia. Maria tinha um chamado, uma missão, e ela cumpriu da parte de Deus. E você tem um chamado e você tem uma missão. Diga assim: eu tenho um chamado e uma missão. Você pode estar até falando fraco, mas você tem sim. Você tem sim. E se talvez você já tiver 84, 85, 90, não sei, você precisa continuar fazendo a obra do Senhor. E foi que Deus, Caleb foi abençoado com quantos anos? 85 anos foi que ele recebeu o Hebron. Você ainda vai receber o seu Hebron ainda. Amém, irmãos? E é interessante, amados irmãos, que a Bíblia diz que então ele fez o sacrifício. E eu quero dizer para você que, amados irmãos, Deus começa uma obra maravilhosa na vida dele. Mas Deus falou assim para Samuel: Samuel, é o seguinte, olha, você não vai atentar para a aparência, porque o Senhor não vê como vê o homem. Aleluia. Porque, amados irmãos, o homem vê o exterior, porém o Senhor, Ele vê o coração. Nós estamos olhando uns aos outros aqui exteriormente, mas só Deus sabe o que você está pensando aí. Amém, irmãos? Deus, Ele vê você por dentro. E esse poder só foi dado para Deus. Eu conheci uma irmã que ela dizia assim: eu tenho vontade de ver o que é que meu marido está pensando. Deus não deu esse poder para você. Você pode até supor, você pode até acertar, mas para com isso. Só Deus tem poder. Amém? Amém, irmãos? Deus, Ele vê o teu interior, Deus vê o teu coração. E Deus falou para ele: olha, não atenta para a aparência, não atenta para o exterior, porque às vezes, amados irmãos, é isso que as pessoas olham. As pessoas estão olhando o exterior, aquilo que a pessoa tem, se chega de carro, se não chega, de bicicleta, de pé. Mas Deus não vê isso não. E é interessante que Deus falou isso para ele. Então chamou Jessé e começou. Aí vem Abinadab, né? E falou assim: olha, Deus não escolheu Abinadab. E depois passou Samar. Nem tão pouco Deus escolheu Samar. E depois, amados irmãos, justamente Ele fez passar, amados irmãos, os filhos dele. Eram 7 filhos e todos eles passaram. Mas aí quem estava lá para escolher, quem era? Era Deus, através de Samuel. Às vezes, irmão, nós achamos que nós fazemos alguma coisa, nós queremos pegar a glória para nós.
Mas é Deus que faz, irmão. Deus só usou Samuel. Samuel foi lá debaixo da orientação de Deus. E aí o Senhor falou assim: olha, eu não escolhi isso aí. Ainda, amados irmãos. E aí Samuel perguntou assim: acabaram os teus filhos? E respondeu assim: ainda falta o mais moço. E onde é que está esse menino? Esse menino está cuidando das ovelhas. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmão, Deus vê todas as coisas. Samuel chegou empolgado lá na casa de Jessé. Eita, é hoje que Deus vai levantar o rei de Israel. Mas não era como Samuel queria, era como Deus queria. É como Deus quer fazer. Aleluia! Talvez você esteja aí, sofrendo interiormente, se lamentando. Não lamente não. Aleluia, glorifique a Ele, adore o Senhor. É interessante que a Bíblia diz então, amados irmãos, olha, o mais moço está apacentando as ovelhas. Davi, irmãos, ele mais ou menos aqui, ele era um jovem, mais ou menos aqui, vamos botar aí uns 17 a 20 anos, mais do que isso ele não tinha, mas o menino cuidava das ovelhas bem, da boca do leão, já tinha matado um urso, tinha matado um leão, amém, irmãos? Todo dia você mata um leão e mata um urso, amém? Aleluia! Mas como é que você faz isso? Orando, vindo à casa de Deus, adorando a Deus. Está nessa luta e adora o Senhor, não se desespera, adora o Senhor. É interessante que a Bíblia diz que então, amados irmãos, aí Samuel falou assim: ó, nós não vamos nos assentar na mesa enquanto ele não chegar. Você sabe o que é isso? É honra. Estava dando honra para um menininho, não é? Que cuidava das ovelhas, mas tinha experiência. Eram 8 filhos que Samuel tinha, mas ele apresentou 7. Mas Deus sabia que tinha mais um. Aleluia! Deus conhece você. Talvez você esteja pensando: Deus não está me vendo. Não, Deus te vê sim. Aleluia! Entre 7 milhões de pessoas na face da terra, milhões, Deus vê você e contempla a tua vida. Aleluia! Louvado seja Deus! Então mandou chamar ele, e a Bíblia diz que ele era ruivo, de belos olhos. Olha que coisa bonita. Davi era bonito, né? Hein, irmão Antônio? A missionária falou que lembrou do Neemias, né? Mas eu acho que Davi era mais bonito, né? Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Mas eu acho que quando ele chegou, ele não estava assim. A Bíblia diz que ele era elegante, mas eu acho que ele não estava assim tão arrumadão, porque estava cuidando das ovelhas e não devia estar muito bem. Mas a Bíblia diz que ele tinha boa aparência. Amém, irmãos? Ele tinha os belos olhos, boa aparência. E aí Deus falou assim: olha, e quando Davi entrou e falou assim, aí Deus falou para Samuel: é esse aí, pode ungir, né? Pode ungir, que ele vai ser o rei de Israel. A Bíblia diz que então ele tomou o odre de azeite e ungiu ele no meio dos irmãos. Eu fico imaginando aquela cena, Samuel ungindo Jessé como missionário de Israel, né? Jessé, amados irmãos, o pai, os filhos, e Samuel ungindo ali Jessé no meio da família. E ali nascendo o guerreiro, o missionário de Deus. Deus que escolheu para fazer a diferença em Israel. Ele era humano como eu e você. Tinha limitações, tinha dificuldade. Aleluia. Mas Deus escolheu. Aleluia. E ele foi ungido. E a Bíblia diz que daquele em diante o Espírito do Senhor, aleluia, apossou-se de Davi. Então Samuel se levantou e foi embora para Ramá, para a sua terra. A obra estava cumprida. Só que aconteceu um negócio interessante, que foi o texto que eu li para os irmãos. O Espírito de Deus saiu de Saul e ele ficou atormentado. Aí Davi, além de ser pastor de ovelha, cuidava das ovelhas, ele era o quê? Músico, tocava harpa. E quando ele dedilhava na harpa, o negócio acontecia. Amém? Quando ele tocava, o demônio saía. E a gente, tudo é permissão de Deus. Deus estava tratando com Saul, mas Deus ainda deu oportunidade para ele. E a Bíblia diz que, amados irmãos, fala assim, ó, procura aí um homem, procura
Aí o moço falou assim: olha, eu conheço o filho de Jessé, toca muito bem, e ele pode ajudar aqui, né? Vim tocar aqui para nós. E, amados irmãos, foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que, amados irmãos, Davi, ele era moço, ele sabe tocar, ele é forte, é valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Amém. Aleluia. Queridos irmãos, nessa noite nós precisamos entender que você é chamado para fazer a diferença. Quantas pessoas estão sendo oprimidas? Quantas pessoas sofrem, e você pode ser usada por Deus para ministrar a palavra, a libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Davi, ele começou a fazer missões na sua própria casa, entre os seus, porque a Bíblia diz que Davi ia, ficava uns 2 dias lá com Saul e voltava para casa. Para quê? Para cuidar das ovelhas. Ele tinha o Espírito de Deus e poder falar de Jesus para a sua família, falar de Jesus ali para eles. Ele ficou nessa ida e vinda, falando do amor de Deus, amados irmãos. É interessante que ele caiu na graça, amados irmãos, de Saul. Amados irmãos, Saul não sabia, mas Deus sabe todas as coisas, conhece o coração de Davi, e Davi fez a obra do Senhor. Quando ele dedilhava a sua harpa, aleluia, Saul sentia alívio. Quantas vezes você fez uma oração por alguém, por uma pessoa, você nem sabe, e Deus fez a obra na vida dele, na vida dela. Uma oração, uma palavra que você ministrou sobre alguém já faz toda a diferença. Não perca as oportunidades. Davi, no início do seu ministério, Deus usou ele poderosamente entre os seus, para depois ele seguir depois como rei de Israel. Eu quero que você nessa noite entenda que nós podemos ser um homem ou uma mulher de Deus, como missionários na nossa casa, na nossa família. Deus quer te usar para isso. Às vezes tem alguém na nossa família que já foi crente, que está na igreja, mas agora ele está um pouco afastado, né? Mas eu quero que você entenda isso. Peça a Deus a orientação que Deus vai te dar. Deus conhece o teu coração, Ele sabe da tua vida, aleluia. Queridos irmãos, quantas pessoas se acham melhor quando você ora por ela, quando você ministra uma palavra? Isso é maravilhoso. Aproveite as oportunidades que Deus tem lhe dado. Não deixe de anunciar a palavra do Senhor. Jesus, Ele foi o maior de todos os missionários. Jesus é o nosso modelo maior. Jesus morreu na cruz, Ele cumpriu a sua missão. Você tem que cumprir a sua missão na terra. Fale com Deus, pergunte para o Senhor. Não fique em parafuso, mas ore. Deus vai te orientar e vai colocar pessoas para dizer para você o que você tem que fazer. Então, irmãos, não perca as oportunidades. Jesus, Ele está aqui nessa noite para te dar a vitória. Fique de pé, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Oh, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Oh, Deus poderoso, o Senhor é fiel. Ore a Deus, irmãos. Seu coração, conhece a sua vida. Aleluia. Quantas obras você já fez para Deus? Você ainda pode fazer muito mais. Oh, Senhor, nessa noite, meu Pai, quero te agradecer, Pai, por esta palavra, por esta reflexão da parte de Deus. Senhor, oh Deus, nós louvamos o Senhor. Abençoa cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite, Pai. Que nós possamos ser missionários na nossa casa. O Senhor nos chamou e o Senhor tem nos capacitado, Senhor. Eu sei que os desafios são grandes, como grandes desafios vieram para Davi, mas o Senhor, ó Deus, capacitou. Meu Deus, ó Pai querido, vai contemplando. Aleluia, cada um nessa noite. Oh, glória a Deus, aleluia. Agora pegue na mão do seu irmão e faça uma oração por ele, faça uma oração por ela. Aleluia. Ora para que Deus desperte ela, desperte ele, para que Deus fale ao coração dele, ao coração dela. Oh, meu Deus,
Abençoa a tua igreja, meu Pai. Fortalece, meu Deus. Fortalece, Senhor, cada vida. Senhor, meu Deus, levanta homens e mulheres que possam cumprir a sua missão, o seu chamado. Senhor, nós oramos, ó Pai, e bendizemos ao Senhor. Visita, meu Deus, os jovens. Desperta, meu Deus, também senhoras, homens e mulheres na tua casa. Meu Deus, muito obrigado, meu Deus. Pai querido, não importa a idade, glória do Senhor Jesus Cristo. Fortalece os teus filhos, as tuas filhas. Trabalha, meu Deus, na vida de cada um, Senhor. Levanta missionário no meio das nossas famílias, Senhor. Levanta obreiros, homens de Deus, mulheres de Deus, jovens comprometidos com o teu reino. Senhor, nós oramos e te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Tome seu assento um pouquinho, né? Nós vamos fazer uma oração